Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O tema de hoje é a mensagem do primeiro anjo. A mensagem do primeiro anjo, que é o quarto sinal. Se você não acompanhou o nosso vídeo, nós estamos falando muito de sinais, são 7 sinais. Eu vou deixar o link aqui abaixo da descrição do vídeo para você acompanhar e entender o significado do sinal. E também entre no nosso grupo de estudos da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro de Daniel, do livro de Apocalipse e assuntos afins. Também eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, na descrição do vídeo. A mensagem do primeiro anjo, o quarto sinal. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e o verso 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia. Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Eu quero chamar sua atenção aqui para 3 coisas importantes aqui no texto. A primeira delas é, primeiro, a urgência desse anjo, a visibilidade do anjo e o alcance que esse anjo tem. Primeira delas, a urgência. A urgência, ele voa pelo meio do céu. A visibilidade e a urgência, ele está voando. E a visibilidade é o meio do céu. E o alcance desse anjo é toda a terra. Eu vou ler de novo com você aqui, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, isto é um alcance mundial. Esse anjo que tem um evangelho eterno, interessante, que ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O que é o evangelho? O evangelho é as boas novas de salvação. O evangelho eterno, as boas novas de salvação. Interessante que no evangelho de Mateus, capítulo 24 e o verso 14, o próprio Jesus disse que seria pregado este evangelho a todas as nações. Seria pregado o evangelho a todas as nações. E aqui no capítulo 14, verso 6, nós encontramos um anjo voando pelo meio do céu. Ele voa, no caso, uma urgência, a visibilidade no meio do céu, para chamar a atenção no meio do céu, e o alcance, ele é mundial. Outro ponto interessante que eu quero analisar com você é que este anjo, ele leva um evangelho eterno para evangelizar as que estão assentadas sobre a terra. Então aqui no final do verso 6, ele diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Nação, tribo, língua e povo. Ou seja, nós temos aqui uma audiência quádrupla. Ok? No verso 7 ele diz o seguinte, dizendo: o anjo ele voa pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para levar um alcance mundial. Nação, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse anjo, ele tem um evangelho eterno,
o alcance do anjo é um alcance mundial, e aqui no verso 7, ele diz em grande voz, megas phone, grande voz, dizendo, temei a Deus e dá-lhe glória. Temer a Deus é uma ideia, traz uma ideia de convocação, uma ideia de convocação, uma convocação mundial, chamando a atenção das pessoas num alcance mundial para temer a Deus. Então, temer pode significar respeito, amá-lo, reverenciá-lo ou levá-lo a sério. O anjo está chamando a atenção para que eu e você leve Deus a sério. E ele diz aqui o seguinte, e também respeitá-lo, amá-lo, dizendo o seguinte, temei a Deus e dá-lhe glória. João 15, verso 8, João 17, verso 4, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, capítulo 10, 31, vem mostrando como nós podemos dar glória a Deus. Nós podemos dar glória a Deus em todos os sentidos da nossa vida. E o terceiro ponto diz o seguinte, pois é chegada a hora do seu juízo. Pois é chegada a hora do seu juízo. Uma tradução literal diz assim, porque chegou a hora do julgamento, a hora que ele está julgando. Então, numa tradução literal, pois chegou a hora do seu julgamento, do seu juízo. A palavra juízo no grego, na realidade existe duas palavras para juízo. A primeira é crisis, que significa ação de julgar. E a segunda é crima, é o resultado dessa ação, uma sentença. Então, a palavra juízo, que aparece aqui no capítulo 14, verso 7, é uma ação de julgar. Em outras palavras, Deus, ele está julgando. É uma ação de julgar. Deus está julgando. Outro ponto interessante que ele diz o seguinte, adorai, verso 7, dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai. No livro do Apocalipse, a ideia de adoração é um dos temas centrais do livro do Apocalipse. A palavra adoração aparece 24 vezes, 24 ocorrências no livro inteiro do Apocalipse. 24 ocorrências. Especialmente nos capítulos 13, capítulo 13, capítulo 14, especialmente nesses dois capítulos, totalizando 7 ocorrências. No capítulo 13 e o capítulo 14, nós temos 7 ocorrências da palavra adoração. Apocalipse capítulo 13, verso 4, aparece 2 vezes a palavra adoração. O verso 8 aparece uma vez. No verso 12, capítulo 13, verso 12, aparece uma vez. No capítulo 15, aparece uma vez. No capítulo 14, verso 9, aparece uma vez. E também aparece no capítulo 14, verso 11. Então aparece 7 vezes a palavra adoração. Os capítulos 13, capítulo 14, aparece 7 vezes a palavra adoração. A adoração é o tema central desse grande conflito. É por isso que nós estamos nessa nova playlist falando sobre o grande conflito em andamento, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. O livro do Apocalipse, o centro do Apocalipse, o centro do quiasmo do Apocalipse, se encontra o grande conflito em andamento. O capítulo 11, verso 19, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14, fala especialmente do grande conflito. Se você não acompanhou, você está chegando agora nesse vídeo, eu convido você a assistir a playlist O Grande Conflito em Andamento, aqui no nosso canal. A questão central da última crise agirá em torno da adoração. A quem você está adorando?
somente os dois grupos de pessoas estarão no mundo. Só existirá, no tempo do fim, dois grupos de pessoas no tempo do fim. E quem são eles? Os adoradores do Deus vivo, Apocalipse 11, verso 1, verso 18 e Apocalipse 14, verso 7. Apocalipse 14, verso 7, que foi o verso que nós lemos, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. E o segundo grupo é os adoradores da besta e do dragão. Apocalipse, eu convido a você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, verso 4. Apocalipse, capítulo 13, verso 4. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então nós temos aqui uma adoração, a adoração ao dragão e a adoração à besta. Se você ler nos versos 1 e 2, principalmente o verso 2, diz assim que a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. É por isso que o dragão é adorado e a besta também é adorada, porque o dragão, ele deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta. E aqui no vídeo, aqui no link, aqui no canal, nós temos um vídeo falando sobre a besta do mar. No meio desse grande conflito, nós temos, de um lado, Deus, o Criador dos céus e da terra, a quem realmente nós devemos adorar, a quem realmente nós devemos buscar e seguir, e do outro lado nós temos os adoradores do dragão, que é Satanás, e a besta, que é o seu aliado. A quem você vai adorar, ou quem você está adorando. O que você achou desse conteúdo? Esse conteúdo está sendo importante, relevante para você? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo.